noite, irmãos, boa noite, irmãs. Como é bom, mais uma vez, nos reunirmos para louvar e bendizer o nome do Senhor. E nós, do Conselho da Igreja Evangélica Reformada de Arapongas, desejamos a você um bom culto e que a presença de Deus esteja presente na sua vida e na vida de toda a sua família, durante toda a nossa liturgia, durante todo o nosso culto e também no decorrer de toda essa semana. Agradecemos a Deus por estarmos aqui, porque o Senhor nos sustentou por mais uma semana, nos deu vida e nos deu graça. Você que recebeu o nosso boletim de forma virtual, através do WhatsApp e do Facebook, no final do boletim, na parte final do boletim, está o nosso informativo. Devemos orar essa semana, este mês, pelos aniversariantes específicos da nossa igreja, que completarão assim, com a graça de Deus, mais um ano de vida. Tem também a leitura semanal, você que deseja ter, você que precisa ter ou que deseja ter uma base de leitura da palavra. Aqui está um belo exemplo para você seguir. Você que não tem muito hábito ou precisa criar o hábito, isso é uma ferramenta que vai te auxiliar muito na leitura da palavra. A missão Portas Abertas da Igreja Perseguida, no qual oramos toda semana por um país. Essa semana a Jordânia é o 33º país da lista da missão Portas Abertas dos países perseguidos. Devemos orar também por este país durante essa semana. Continuemos nossas orações pela nossa igreja, pastor, conselho, escola dominical, pelo SER, pelo grupo de apoio, pelo grupo de costura, pela nossa construção, pela Igreja Mãe em Tibagi, o Departamento de Missão, o mês da missão que é comemorado este mês na ZIER, Pastor Sérgio, Denise e filhos, Covid-19, famílias enlutadas, famílias e pessoas em isolamento social, pessoas curadas e pessoas que estão em tratamento. A primeira leitura, no Salmo 33, versículos 12 a 15, a nação feliz é a nação que adora ao Deus Trino. E esses versículos, peço que você também acompanhe essa leitura onde você estiver, abra sua Bíblia, no Salmo 33, versículos de 12 a 15, diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Que Deus nos abençoe no decorrer deste culto. Abençoe você também onde você estiver, na sua casa, com quem está ao seu lado. Que a palavra de Deus seja tocada em você neste momento, através de todo o nosso culto. Pastor Edê. Nação feliz é a nação que adora ao Senhor, ao Deus Trino. Por isso, vamos cantar o hino 33 do nosso inário. E eu convido você, aí onde você estiver, para que louve a Deus comigo, para que louve a Deus conosco nesta noite. Se você puder, quiser, se coloque em pé e assim louvemos ao Senhor. Grande glória
as orações. A tua graça traz qual doce eterna paz, que todo o mal desfaz dos corações. Ao grande Trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. Ao Santo e bom Senhor, Pai, Filho e Protetor, a glória com louvor os homens têm. Amém. Feche os seus olhos e eleve a Deus a sua oração particular e silenciosa neste instante. O nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre e que nunca desampara as obras das suas mãos. E é em nome deste Deus que eu vos saúdo e saúdo a cada um de vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano Rei de toda a terra. Amém. Louvado seja o Senhor, porque nós como nação, e uma nação que também é feliz, é ler comigo a sua Bíblia, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 16. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 16. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Preparando-nos para este momento em que nós, como povo de Deus e como povo brasileiro também, nesse culto que celebramos o Dia da Pátria, que é amanhã, 7 de setembro, temos que confessar a Deus, sim, os nossos pecados individuais. Precisamos também confessar a Deus os nossos pecados como povo de Deus e também como povo brasileiro. Nós vamos cantar este hino, que é uma composição brasileira mesmo, pelo reverendo
João Dias de Araújo e também pelo Décio Lauretti, que pergunta: o que estou fazendo se eu sou cristão? Vamos cantar. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de um outro ser. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta o céu. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Feche os seus olhos e eleve a Deus nesse instante a sua oração, confessando assim os seus pecados. Confessamos-te, ó Deus, nossas divisões de classe, nossa falta de interesse pela terra em que vivemos, nossa negligência para com os necessitados, os órfãos, os encarcerados e as crianças de nosso país. Perdoa-nos, Senhor, e faze com que sejamos um povo unido, fiel e obediente aos teus mandamentos. Em nome de Jesus, este Jesus que nos ensinou a amar o nosso próximo, Senhor Deus. Eterno Deus, diante de ti, nações se levantam e caem, elas crescem e murcham conforme o teu desígnio. Dá-nos um lampejo da Cidade Santa
que tu estás trazendo para a terra, onde morte, dor, choro desaparecerão e as nações se reunirão à luz da tua santa presença. Ensina-nos a paz, para que possamos arar os campos de batalha, a apreender as armas para fazê-las instrumentos de construção e vencer as velhas barreiras para falarmos como irmãos em teu amor. Concede-nos sensibilidade para que possamos sabiamente acabar com os preconceitos, as crueldades que dividem e ferem a família humana. Ó Deus eterno, muitos anos atrás o Senhor nos deu esta terra como nosso país, como um lar para pessoas livres. Mostra-nos que não há nenhuma lei ou liberdade fora de ti e permite, Senhor, que te sirvamos humildemente. Que possamos, Senhor Deus, ao sairmos deste culto, nos dedicarmos ao serviço de Deus no mundo, como luz, como sal da terra, com os nossos corações alegres e felizes na esperança de que aquele que semeia a preciosa semente, com alegria a colherá. Aceita, Pai, a nossa oração. Perdoa-nos pelos méritos de Jesus Cristo, o teu Filho, que muito nos amou, amou até a morte de cruz. Que o teu Espírito nos convença de que somos sim pecadores e que carecemos diariamente da tua graça perdoadora sobre nós, teu povo, sobre o povo brasileiro e sobre a tua igreja. É a nossa oração que a fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom que somos perdoados e como uma nação feliz. A nação feliz também é aquela que louva ao Deus Trino. E no mesmo salmo que lemos no início deste culto, no Salmos 33, nós ainda lemos do versículo 1 ao versículo 11. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatórios encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, tema-nos todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu por sua herança. Nós somos este povo de Deus. Somos este povo chamado a louvar ao nome do Senhor. E é isso que também nós vamos fazer nesta hora, cantando Deus, somente Deus. Vamos nos colocar em pé, aqueles que puderem.
da criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Vamos continuar louvando o Senhor. Hoje nós teremos a participação aqui especial do Arthur e do Otávio, que vão cantar também conosco, juntamente com você, ao que está sentado no trono. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Mais uma vez. Amém, Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque, ó Deus, a tua palavra nos diz e afirma que é dos lábios dos pequeninos que sai o perfeito louvor. E damos-te graças porque esse louvor é perfeito diante do Senhor. E eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela vida das crianças da nossa igreja. Aqui, Senhor Deus, nesta noite, com o Arthur, com o Otávio. Te agradecemos, ó Deus, porque estas vidas, estas crianças, Senhor Deus, louvam e engrandecem o teu nome juntamente com toda a igreja, Senhor. Nós rendemos-te graças pelas famílias que estão, Senhor Deus, conosco aqui e estão aí, Senhor Deus, participando deste culto. Que abençoes também cada criança, Senhor, e cada família nesta hora. Abençoe, Senhor Deus, e que tenhamos, como povo de Deus e como povo brasileiro, motivos de louvor e de adoração ao teu santo nome. Aceita, Pai, estes louvores que o fazemos para a honra e glória do Senhor Jesus.
Amém. 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 Podemos assentar. Irmãos e irmãs, é uma alegria mais uma vez nos encontrarmos neste domingo, a você que está aí nos assistindo e participando conosco. Sabemos que com toda certeza, absoluta certeza, o Espírito de Deus está aqui e é Ele mesmo que está aí abençoando a sua vida. A nossa gratidão, mais uma vez, a todos que têm participado, que têm enviado o seu pedido de oração, o seu pedido de gratidão, o seu comentário, que têm compartilhado também esses cultos e têm também assistido durante a semana. Deus seja louvado por isso. Por isso queremos, neste domingo, dia 6 de setembro, falar sobre exatamente o dia da pátria, que é amanhã, dia 7 de setembro. Até colocamos aqui algumas bandeiras, a bandeira brasileira, a do estado do Paraná, e colocamos também a bandeira da nossa cidade, a cidade de Arapongas, e agradecemos também à APAI, aqui de Arapongas, que nos cedeu essas bandeiras nesta oportunidade. Esse ano, com toda certeza, o 7 de setembro será bem diferente. Nós não teremos as cerimônias de hasteamento das bandeiras, nós não teremos as bandas, as fanfarras, o palanque das autoridades, o povo se espremendo com as crianças, com os jovens, para ver o desfile de 7 de setembro, com as escolas, com as entidades, com carros antigos, clubes de serviço das cidades. E talvez haja quem pergunte, afinal de contas, é justificável a igreja celebrar o Dia da Pátria? É claro que eu creio que sim. Nós vivemos, nós atuamos como cristãos dentro de uma unidade política, dentro da nossa pátria. Por isso, o que se passa com esta nossa pátria é e sempre será importante para nós e deve ser focalizada à luz da palavra de Deus. E não pode haver melhor ocasião para fazê-lo do que neste domingo, que antecede o 7 de setembro, nesse dia da pátria, o dia da independência do Brasil, e lá se vão 198 anos desde a proclamação da nossa independência de Portugal. E a pergunta é: qual é o nosso dever de cristãos para com a nossa pátria? É nesse sentido que eu gostaria de ler o Evangelho, que está lá em Marcos, no capítulo 12. Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 17. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus,
percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me 1 denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram, e perguntou-lhes: de quem é esta efígie em inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. O panorama histórico desse versículo é muito claro. A Palestina ela estava ocupada pelo Império Romano. E a pergunta que deveria comprometer Jesus era esta: permite Deus que paguemos impostos a estes invasores pagãos e romanos? E a resposta Jesus já ofereceu. E é evidente que nós não estamos, graças a Deus, sob nenhuma ocupação estrangeira. Mas mesmo assim, esta palavra de Jesus deve servir de diretriz fundamental, de um princípio de conduta do cristão diante das autoridades civis na cidade, no estado e no país em que vive. E o princípio é este: deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. E a primeira afirmação de Jesus é esta: deem a César o que lhe pertence. Eis aí um compromisso que o cristão precisa ter com o seu estado e com a sua pátria e com as autoridades que a regem. O cristão deve lhes dar o que lhes é devido, porque caso contrário ele estará sim desobedecendo à vontade de Deus. E as confissões de fé reformadas são muito claras em orientar e ensinar o povo nesse sentido. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 18, diz assim: é dever do povo orar pelos magistrados, honrar as suas pessoas, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade, e tudo isto por amor da consciência. Incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem absolve o povo da obediência que lhe deve, obediência de que não estão isentos os da igreja. Também a nossa confissão belga da Igreja Evangélica Reformada ensina-nos no artigo 36, e vamos ler esse artigo 36 após a ministração desta palavra, como deve ser o procedimento do cristão. As autoridades, elas estão aí porque Deus o quer. A sua finalidade, outorgada por Deus, é providenciar que haja ordem. E de fato é o que as autoridades mais ou menos tentam fazer. Elas devem se empenhar para manter a ordem da cidade, do estado, a ordem da nação. E vejam, desde o nosso nascimento até a nossa morte, como cidadãos nós estamos em constante contato com a ação ordenadora das autoridades. Nós temos uma certidão de nascimento, uma cédula de identidade, um título de eleitor, uma carteira de trabalho, um CPF, um passaporte, uma carteira de motorista, entre outros. Por isso Deus reconhece e legitima as autoridades dentro desta função ordenadora. E nós, como cristãos, devemos-lhes obediência e apoio. Eu fui buscar no grande reformador João Calvino também uma orientação a respeito disso. E Calvino é muito claro em dizer, por causa de sua origem divina, as autoridades civis
tem o direito à obediência de todos os homens em geral e dos cristãos em particular. E nas suas Institutas, que é o grande livro escrito por João Calvino, ou a instituição da religião cristã, que é a base da doutrina e da teologia reformada, ele ainda afirma: o governo civil, como instrumento da divina providência, é tão necessário à humanidade como o pão e a água, a luz e o ar. Resistir às autoridades civis significa resistir ao próprio Deus. Portanto, mesmo que injusta, imoral ou antirreligiosa, a autoridade civil deve ser respeitada em sua função legítima. Calvino ele acreditava que Deus pode sim se servir de magistrados e de líderes indignos e injustos para soberana e providencialmente cumprir a sua vontade, a vontade de Deus na história do seu povo. Entretanto, o mesmo João Calvino também ensinava que, se é por causa da sua ordem divina que as autoridades civis têm o direito à obediência de todos os homens em geral e dos cristãos em particular, também é por ser de origem divina que, para Calvino, todo e qualquer poder político é limitado em sua função e em seu fim. As autoridades também têm os seus limites e nós precisamos reconhecer isto. Assim, o pensamento de Calvino é que todo autoritarismo é condenável, ao mesmo tempo em que o princípio da autoridade é desejável. Portanto, assim que o cristão dá a César o que é de César. Mas a resposta de Jesus tem uma segunda parte, uma segunda afirmação. Ele diz: deem a Deus, ou dê a Deus aquilo que é de Deus, ou dê a Deus aquilo que lhe pertence. E por que Jesus acrescenta esta frase afinal? Veja, os fariseus só tinham perguntado sobre o que se deve dar ao Estado ou a César. E ao que tudo indica, o cristão não pode falar de seu compromisso com o Estado e as autoridades sem falar ao mesmo tempo do seu compromisso com Deus. Como disse o apóstolo Pedro perante as autoridades: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isto é, a obediência ao Estado e às autoridades deve ser medida pela obediência que devemos a Deus. A César pertence a moeda, a César pertence a função ordenadora. Mas afinal, o que pertence a Deus? Tudo. Absolutamente tudo pertence a Deus. Por isso, dar a Deus o que pertence a Ele é uma exigência infinitamente maior do que dar a César o que pertence a ele. Por isso que na cosmovisão reformada, que busca uma visão integral, que busca uma visão holística da realidade, ela fala da soberania de Deus e professa esta soberania dizendo que a Santa Trindade e a sua palavra nos governam em cada esfera da nossa vida. E que Jesus é o Senhor de todas as áreas das nossas vidas. Há também um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper, um teólogo muito conhecido, foi jornalista, foi político, fundou a Universidade Livre de Amsterdã, era pastor da Igreja Reformada Holandesa, dentre tantas coisas. Foi chamado de o homem de 10 mentes e 100 mãos. Tamanha era a sua influência. Mas ele disse o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência
sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame e diga: é meu. A minha vida, a sua família, a sua capacidade, os seus dons, os seus talentos, o seu trabalho, a sua casa, o seu carro, se você tiver, os seus livros e a igreja, tudo, absolutamente tudo pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos, administradores desses empréstimos e, como tal, nós somos responsáveis diante de Deus pelo que fazemos com cada uma dessas coisas. Mas a responsabilidade diante de Deus não fica só nisto, porque Deus fez mais do que nos dar dons, capacidades e talentos e pessoas e família. Ele nos presenteou com algo ainda muito maior. Ele nos presenteou com a salvação única, exclusiva e gratuita por meio de Jesus Cristo. Tudo isto Ele me deu, tudo isso Ele te deu, mas tudo isso pertence a Ele. Mas surge também a pergunta: como é que eu posso dar a Deus o que pertence a Ele? Para o cristão verdadeiro, a resposta é muito fácil. Ele deve orientar-se e orientar a sua conduta, a sua vida, pela conduta de Jesus Cristo. É em Jesus que o cristão verá que só pode dar a Deus o que lhe pertence se olhar para fora de si, para longe do seu prestígio, da sua fama, da sua posição social, da sua liderança na igreja, por exemplo, para longe do seu comodismo habitual e das desculpas para não fazer, para longe da maldita política eclesiástica que muitas vezes tenta sepultar chamados e vocações divinas em nome de um poder humano e passageiro. É olhar para o outro, é olhar para o próximo, em direção, como diz Jesus, aos meus pequeninos irmãos, aos menos favorecidos. Por isso é que cantamos pela primeira vez aqui este cântico, que é um hino. Que estou fazendo se sou cristão? Nós sabemos bem que há milhões de pessoas desfavorecidas aqui nesta nossa pátria. Há milhões e milhões de pessoas que são compatriotas e que formam esta pátria, que formam este Brasil e que estão, sim, de alguma forma excluídos e desfavorecidos. E eu creio que a igreja cristã no Brasil podia, sim, dar a Deus o que pertence a Ele, aplicando-se em favor do semelhante desfavorecido, parando de explorar a fé, inclusive, a bondade, a generosidade, parando de explorar a ingenuidade desse povo sofrido, especialmente nesse momento tão crítico que o nosso país atravessa. Também de forma individual, cada um, onde Deus colocou, deve decidir por si próprio que tipo de engajamento prático eu posso fazer para que eu dê a Deus aquilo que lhe pertence nesta pátria. O cristão sabe praticamente tudo a respeito de Jesus. Como ele viveu, como ele amou, como ele ensinou, como ele curou, como ele morreu e ressuscitou pelos homens. E ressuscitou para abrir um novo e um vivo caminho entre Deus e você. Ele fez isto, e é exatamente porque ele fez este novo caminho entre Deus e você,
entre você e o seu próximo, que o apóstolo Paulo lá nos ensinava: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por isso o cristão tem que ser uma constante e eterna voz de inconformismo. E nós especificamente, como Igreja Reformada, somos sim uma igreja tradicional, somos sim uma igreja protestante. Mas protestante não no sentido pejorativo, depreciativo e vulgar. Dr. James McGoldrick nos ensina que a palavra protestante é derivada do latim, a preposição pro, que significa para. E o infinitivo testare significa testemunho. Um protestante, então, é um que testemunha. Um protestante é uma testemunha de Jesus Cristo e da palavra de Deus. O protestantismo, então, não é meramente um protesto contra a corrupção eclesiástica, o falso ensinamento. Mas o protestante é o reavivamento, é o renascer da fé bíblica, é o renascer do cristianismo do Novo Testamento, com uma ênfase sobre as doutrinas da Escritura, da graça, da fé e de Cristo. Assim, o protestante nunca se dá por satisfeito e conformado, a começar por si mesmo. Eu não posso me conformar com os meus pecados. Eu não posso me conformar com os meus velhos hábitos, com o meu comodismo, com a minha falta de amor ao próximo, com a corrupção, com a violência diária contra qualquer ser humano, com a insensibilidade e a frieza diante da morte dos nossos compatriotas. Eu posso fazer melhor, você pode fazer melhor, fazer diferente e fazer diferença. Eu posso ajudar mais o meu próximo. Eu posso sim agir de acordo com o amor e as práticas de Cristo em favor do meu compatriota. Por fim, estamos celebrando sim como cristãos e devemos sim celebrar o 7 de setembro, o Dia da Pátria. E esta é a maneira cristã de fazermos. Lembrando que nesta pátria devemos sim dar a César o que é de César, mas devemos, acima de tudo, dar a Deus o que pertence a Ele. Como? No empenho, na entrega pelos compatriotas menos favorecidos em nome de Jesus. No apoio ao que está dando certo e no inconformismo franco com aquilo que não está dando certo, à luz das Escrituras e do temor do Senhor, que é o Criador e o sustentador de todas as coisas. É nesse sentido que cabe-nos comemorar o Dia da Pátria. Pátria habitada por mais de 234 milhões de compatriotas e por amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que assim seja, agora e para todo sempre, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, que é Criador e sustentador de todas as coisas. Amém. Vamos juntos ler o artigo 36 da nossa confissão belga. Cremos que o nosso Deus, devido à corrupção da raça humana, institui reis, príncipes e autoridades
porque Ele quer que o mundo seja governado por leis e regulamentações, para que a disciplina dos homens seja contida e tudo transcorra com ordem entre eles. Portanto, Ele deu nas mãos das autoridades a espada para castigar os maus e proteger os bons. E sua tarefa não é apenas olhar pela ordem pública e velar por ela, mas também manter o santo ministério da Igreja, combater e extirpar toda idolatria e falso culto a Deus, destruir o reino do anticristo, promover o reino de Jesus Cristo e fazer pregar a palavra do Evangelho por toda parte, para que Deus seja honrado e servido por todos, conforme Ele ordena em sua palavra. Ademais, cada um, independente da sua qualidade, condição ou classe, é obrigado a sujeitar-se às autoridades, pagar impostos, prestar-lhes honra e respeito e obedecer-lhes em todas as coisas que não contrariem a palavra de Deus, orando por elas, para que o Senhor queira guiá-las em todos os seus caminhos e para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Amém. Nação feliz é nação que tem fé e clama ao Deus Trino. Nação feliz é nação que dá a César o que é de César e que também, e acima disso, dá a Deus aquilo que lhe pertence. Nós vamos cantar o hino 450 e conforme cantarmos, nós vamos ter 1 minuto de oração, 1 segundo de oração, pelos motivos que aí estão impressos no nosso boletim. E que você possa aí orar conosco por esses motivos também. Cantemos. Excelso Deus, Senhor, buscamos teu favor em oração. Concede-nos a paz, governo bom, capaz, o bem que satisfaz a salvação. Feche os seus olhos e vamos orar para que o Deus Trino olhe pelo nosso país e pelo mundo. Ao presidente, ó Deus, inspira desde os céus o teu temor, que possa bem cumprir o seu mandado de ouvir, agora e no Oremos pelos líderes da nossa nação, tanto no executivo, no legislativo e no judiciário, federal, estadual e também aí do seu município e do seu estado.
a cara pátria tem sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer, aos ricos faz viver, que sempre é bom viver em mundo amor. Oremos pela economia, pelas empresas, pelo emprego, pela saúde e pela solidariedade entre o povo brasileiro, especialmente, como disse, neste momento em que muitos são afetados pela saúde fragilizada, pelo desemprego, muitos pela fome, pela necessidade. Oremos para que Deus venha em favor de todo o nosso povo. Poder supremo tens de para os altos bens da redenção. Fogo de a clara luz que a tua lei produz. Oh, vem reinar, Jesus, sobre a nação. Oremos para que o Senhor Jesus reine de fato no coração da nossa nação. Oremos pela Igreja de Cristo no nosso país. Oremos pelos cristãos, para que realmente honrem ao Senhor com as suas vidas e com tudo aquilo que Ele tem lhes dado. Senhor, nossas orações, em nome de Teu Filho Jesus, cheguem até o Teu trono de graça, de poder e de autoridade. Colocamos, Senhor Deus, diante de Ti, em oração também, o João Pedro, também a mãe da Laine, sua família, pelo irmão da professora Gisele Cloque, o Carlos, que está hospitalizado lá em Lages. Também colocamos, ó Pai, diante do Senhor, a vida do Wellington, Senhor. Ó Deus querido, esteja com ele, esteja, Senhor Deus, com a sua família, nesse instante, Senhor, em que eles estão, sim, necessitando muito, ó Deus, da Tua graça, do Teu cuidado e da Tua cura, Senhor. Guarde estas vidas, guarde estas famílias, ó Deus, e guarde, Senhor Deus, todas as famílias da nossa pátria. Guarde, Senhor Deus, os brasileiros que estão espalhados, ó Senhor Deus, por toda a nossa nação e por todo o planeta, Senhor.
a cada um deles, ó Deus, estenda a tua mão e faze deles instrumentos da tua bondade e da tua graça sobre a vida de tantas outras pessoas, Senhor. Assim seja a nossa oração nesta noite e durante esta semana, na qual pedimos que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E assim vos abençoe o Deus soberano sobre tudo e sobre todos, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneça em oração enquanto ouvimos o pós-lúdio. Muito obrigado mais uma vez a você que esteve cultuando e celebrando a Deus conosco. Especialmente quero dizer aqui, irmãos que estão aqui em Arapongas, Marilândia do Sul, Curitiba, Nova Esperança, Tatuí, Botucatu, Carambeí, Maringá, Lages, Bofete, Ubatuba, Sabáudia, Arapoti, Portugal, Sorocaba, Tibagi, Criciúma, Jaguapitã, Ourinhos, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e também aqui em Londrina. Que o Senhor continue abençoando ricamente a sua vida. De coração, a nossa gratidão como Igreja Evangélica Reformada aqui em Arapongas. Tenha uma boa noite e nos vemos, com a graça de Deus, no próximo domingo,
para mais um culto de louvor e adoração ao seu santo nome. Muito obrigado.